Durante esse período dessa semana, aliás, já tem umas 2 semanas que Deus está falando no meu coração sobre avivamento, 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 avivamento. E eu fiz uma pesquisa sobre os grandes avivamentos que varreram o mundo, os grandes avivamentos que vieram e que fizeram assim deram uma alavancada no mundo. E eu fiquei encantado como é que Deus trabalhou através desses avivamentos. E um deles, que no final eu vou falar, que é o avivamento que muito me tocou, foi o avivamento quando Josias achou o livro da lei, quando o sacerdote achou o livro da lei, Ilquias, e ali, aquele livro foi algo que fez um impacto tremendo ali em Israel. E eu queria que você abrisse sua Bíblia, eu queria que colocasse a versão, essa versão aqui é mais atual, de Abacuque capítulo 2, Abacuque capítulo 3, Abacuque 3 e 2, Abacuque 3 e versículo 2, que fala sobre aviva ao Senhor, atual. Diz assim: Senhor, eu vim falar da tua fama, bem diante dos teus atos, Senhor, realiza de novo na nossa época as mesmas obras, faz que sejam conhecidos no nosso tempo, na tua ira lembra-te da misericórdia. Em algumas versões, você tem como colocar a versão Ferreira de Almeida? Aí, que essa versão é mais atual, que fala sobre o avivamento. Mas o avivamento nada mais é fazer de novo, né? Faz de novo, Senhor, faz de novo, faz de novo. Vê se você consegue colocar a versão Almeida, por favor. Diz assim, não, isso aí veio, não consegue não deixa, não tem problema. Alguém tem uma versão Almeida aí, para dentro da igreja? Alguém tem uma versão, você pode ler, Beth? Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faça conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Então, querido, alguém fala dessa noite um pouquinho? Pode deixar aí. Deixa, está tranquilo, tá? Eu quero falar dessa noite um pouquinho, Deus te fala no meu coração sobre o avivamento. Irmãos, a nossa igreja, não só a nossa igreja, mas as igrejas estão precisando de um avivamento espiritual. Amém, irmãos? E no final dessa mensagem, eu vou entender por que precisamos de um avivamento espiritual. E eu quero dizer nessa noite que o avivamento espiritual é visto como um movimento de renovação, olha que coisa tremenda, e despertar da fé em uma comunidade ou na vida de uma pessoa. Esse processo geralmente é marcado por um retorno à palavra de Deus. É o alicerce também. Durante o período do avivamento há um renovado interesse pela leitura da palavra, há um renovado interesse pela oração, pela meditação das escrituras, o que leva à convicção de pecados, arrependimento e transformação genuína da vida da pessoa, buscando a santificação. Irmãos, o avivamento é exatamente isso. Quando você está avivado, você vai ter fome da palavra de Deus. Quando você está avivado, você vai ter uma busca de santificação. O pecado, você vai sentir ojeriza dele, você vai sentir nojo do pecado. Quando você está avivado, você vai ter convicção de que seus pecados são pecados, e você vai pedir a Deus o arrependimento. Isso aqui, irmãos, a princípio é uma introdução do que é avivamento. O que o avivamento traz para essa vida? O avivamento, irmãos, ele não vem de forma isolada ou por experiências emocionais. Eu fui criado em igrejas pentecostais, presbíteros, renovados e tal, e eu via muito congresso de jovens. O pastor dele está aí, o pastor também sabe disso. Está aí o Roberto, o Jane, vários irmãos que foram presbíteros. E aquele congresso de jovens, para aquele poder de Deus, olha aquela unção, aquela coisa tremenda e tal, aquela coisa tremenda. Muitos eram mais aqui unção. Daqui a 2 dias, os jovens estão tudo pecando de novo. Fala, Senhor, isso não é possível, não. Olha, o pastor, Deus está fazendo um avivamento sobre nossa igreja e tal. Aí o povo não lia mais a Bíblia, o povo não falava mais em Bíblia, já tinha perdido o seu dom de línguas. O povo já estava frio, já estava pecando de novo. E eu falava, Senhor, isso não é avivamento.
avivamento é quando há um despertar de Deus contínuo na vida da pessoa. Amém, irmãos? E Deus quer trazer isso na nossa igreja. Deus quer trazer isso nas nossas igrejas aqui no Brasil. Deus quer trazer isso nas igrejas da Trindade. Deus quer trazer isso no nosso coração. O avivamento é quando há um mover de Deus no seu coração constante, que você não sossega enquanto você não estiver cheio da presença de Deus. Aleluia. E nós vamos ver, queridos, que quem é que faz isso? Não existe avivamento se não houver a palavra de Deus. Ela é que vai trazer luz, ela é que vai trazer entendimento, ela é que vai alimentar a nossa fé, ela é que vai levar o indivíduo ao crescimento espiritual. Isso é a essência do avivamento espiritual, é o fortalecimento da vida cristã. E aí, amados, entrando mais um pouquinho, eu pesquisei e vi alguns grandes avivamentos que ocorreram no mundo, na história mundial. O primeiro grande avivamento que ocorreu no mundo, irmãos, foi a Reforma Protestante, no século XVI, iniciado por Martinho Lutero em 1517. Foi um divisor de águas ali, da história do cristianismo, antes e depois. Se não houvesse Martinho Lutero fazendo a Reforma Protestante, até hoje nós estaremos aqui, irmãos, tendo que fazer indulgências, tendo que pedir perdão dos nossos pecados e deixar alguma coisinha ali para a igreja católica, deixar alguma coisinha bem, um terreninho, umas terrinhas, e assim eles conseguiram conquistar muitas coisas naquela época. Deus agora levanta esse homem chamado Martinho Lutero na história, e ele traz mudanças profundas na teologia e na prática cristã. Foi exatamente como Martinho Lutero, ele descobriu ali que, na verdade, os salvos, nós éramos salvos pela fé e não por obras. E foi quando ele colocou ali naquele castelo de Gutenberg as 95 teses. E uma dessas teses, ele era contra as indulgências, ou seja, para ter o perdão tinha que dar algo em troca para a igreja católica. E Martinho Lutero ali, Deus revelando aí na mente dele, mostrando ali, estudando ali, e vendo, não, justo será pela fé, e se ele recuar é algo que tem prazer dele. E ele começou então a debater aquilo, começou a falar, né? E ele começou então a dizer que a interpretação da Bíblia, ele defendia a ideia de que a salvação é obtida pela fé e não por meio das indulgências. Para você ser salvo, para você ter perdão, você tem que dar daquelas guerras que você tem lá. Para você ser salvo, para você ter perdão, você tem que, sabe, aquela cabecinha de gado que você tem lá, tem que dar para a gente. Salvação é isso. Salvação, eu disse mediante a fé. Não vem de vós para que ninguém se glorie, mas é um dom de Deus. Isso foi uma revolução tremenda no meio da cristã, no meio da religião daquela época. Foi uma revolução tremenda. Isso abalou o estrutura, porque ali o povo começava a entender que a salvação não vinha através das obras para que ninguém se gloriasse, mas vinha através da fé em Jesus Cristo. Então, amados, ocorreu ali um grande avivamento ali naquela época, onde houve um rompimento ali com as doutrinas católicas em si, e ali o povo começou a avivar, o povo começou a estudar a palavra, o povo começou a entender o que Deus queria para nós. Isso foi um avivamento. Não existe avivamento se você não estiver mergulhado na palavra de Deus. É por isso que nós batemos aqui, vem para a escola do crescimento, vem para a escola dominical, vem aprender a palavra, frequente um grupo de crescimento, porque ele tem palavra, tem Bíblia ali. Nós batemos nesse irmão, porque é importante, porque não tem avivamento se não houver a palavra de Deus. E ali, querido, depois desse movimento, pesquisando também, houve um grande avivamento que ocorreu no século XVIII, chamado Grande Despertar, com dois homens de Deus chamados John Edwards e George Whitefield na Inglaterra. Dois homens, John Whitefield na Inglaterra, e também houve nos Estados Unidos também para pregar o Evangelho. E aí, queridos, esses dois homens, chamados John Edwards e George Whitefield, eram homens usadíssimos pelo Senhor. E eu pesquisando essa história aqui, eu vi que na Inglaterra houve um desfriamento espiritual. E o pai de John Edward, ele era um pastor. E ele via que naquela época as igrejas estavam esvaziando. E ele falava assim: não, nós precisamos resgatar o pessoal que está indo embora.
Então deixa ele, de forma cristã, tomar ceia do Senhor. Pode ir para a ceia. E ele começou a trazer para dentro das igrejas ali, aquelas pessoas que estavam despreparadas em pecado, para tomar ceia do Senhor. E aquele ali, irmãos, foi um grande, terrível mal que ele cometeu, trazendo aquelas pessoas para dentro das paróquias, das igrejas, para então tomar o cálice santo do Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, o declínio espiritual na Inglaterra do século XVIII foi terrível, foi horrível, muito ruim. E ali, o que aconteceu? Quando John Edwards assumiu ali o pastorado ali, que era do seu pai, então ele falou: não, nós não vamos trazer ninguém aqui que está despreparado, que está impuro para sentar na mesa dele. Nós vamos colocar pessoas que estão puras, pessoas que estão preparadas, sim, para sentar aqui. E Deus começou a usar aquele nome poderosamente, através de muitos sermões. E um dos sermões que ele colocou, tremendo, é um sermão chamado Pecadores das Mãos de Deus Irado. Quando conta essa história que estava tão usado por Deus naquele sermão, que a unção era tão grande na vida dele, que quando ele estava pregando, as pessoas se agarravam nos bancos da igreja e se agarravam nas pilastras da igreja, com medo de cair no inferno. Tão grande, tão poderoso era o sermão que o Senhor usava, que Deus usava ele na palavra. E esse homem, irmãos, esse homem, John Edwards, e o seu amigo também, George Whitefield, abalaram a Inglaterra. E Deus usou isso poderosamente. Naquela época a Inglaterra tinha mais ou menos 300 mil habitantes. Quando acabou esse momento do avivamento, irmão, Deus já tinha salvado na Inglaterra 25 mil a 50 mil ingleses, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que coisa tremenda, irmãos. E ali, amados, vem o terceiro e grande avivamento, no final do século XVIII e no início do século XIX, que deu origem às várias denominações evangélicas. Aí nós chamamos de terceiro grande avivamento. Já no finalzinho do século XVIII, entrando no século XIX, várias denominações evangélicas lutaram contra a escravidão e lutou pelas causas sociais. Observe o que o avivamento pode fazer. Esse avivamento, já no final do século XVIII, no início do século XIX, trouxe ali uma causa muito própria que a Bíblia condenava, que era a escravidão. E eu fiquei impactado como o avivamento pode trazer a libertação do povo. E eu falei: como é que pode? E nesse período, irmão, também trouxe várias, reacendeu as causas sociais, que a miserabilidade era muito grande, muitas pessoas pobres naquela época, e eles começaram a pregar a palavra de Deus. Ele tem que socorrer os pobres, necessitados, e nós temos que ser contra a escravidão. E, irmãos, houve também um grande avivamento ali, naquele momento ali, no início do século XIX, final do século XVIII e do século XIX. E ali resultou em várias denominações evangélicas ao longo do tempo. E o quarto avivamento que eu estava pesquisando também, irmão, foi o avivamento chamado avivamento do País de Gales, que foi o avivamento onde foi o movimento espiritual que ocorreu entre 1904 e 1905. Um garoto chamado Andrew Roberts, de 13 anos de idade, começou a orar para Deus para trazer o avivamento pelo País de Gales. São os países que fazem parte da colônia britânica. Senhor, 13 anos de idade, quando estava com 26 anos de idade, Deus toca no coração dele e ele começou a levantar um período de oração. Outra coisa também para você ver aqui, irmãos: não existe avivamento se não houver busca e oração. Não existe. E ele começou a fazer como se fosse uma corrente de oração, orando, buscando. E a história conta que ele tinha 26 anos de idade. Ele tinha uma crença que Deus tinha falado com ele, que Deus havia chamado para que ele ganhasse 100 mil almas do seu país. Irmão, que coisa bonita. Deus falou para ele: você vai dar 100 mil almas nesse país. Vou te trazer aqui para você fazer esta obra grande. Ele tinha aquilo no coração dele, irmão. E ali, amados, ele começou a realizar a reunião de oração, onde havia uma grande ênfase. Olha aqui, irmãos, em arrependimento, oração fervorosa e o poder do Espírito Santo.
aquela reunião aqui com pessoas. Gente, vamos nos arrepender. Gente, precisamos confessar. Gente, precisamos pedir perdão. Gente, precisamos nos levantar diante do Senhor com o nosso coração quebrantado. E aí aquele homem começou a orar. Gente, nós precisamos de santificação, de busca. Precisamos de busca. Ele começou a buscar o Senhor. Começou e ali, aquilo espalhou para aquele país todo ali, irmãos. E Deus começou a ouvir a oração daquelas pessoas, onde milhares de pessoas começaram a lotar essa igreja em busca de renovação espiritual. Renovação espiritual. O impacto foi tão profundo, irmãos, olha o que o Evangelho traz, que os pubs e bares, pubs são bares ingleses, né? Os pubs e os bares fecharam por falta de quê, irmãos? De pessoas para frequentar os bares. Gente, isso aqui impacta a gente. O poder de Deus, muito grande. Quando eu leio esse texto, meu Deus, que isso? Os bares fecharam por falta de clientes. As taxas de criminalidade despencaram. Olha que coisa, irmãos. As taxas de criminalidade despencaram. Por isso que eu falo, nós, São Gonçalo, não vivemos movimento espiritual. O movimento espiritual, pastorais, faz com que as taxas de criminalidade, faz com que os bares, os infernos fecham. Porque as pessoas sentem o desejo de sair tudo daquilo lá, de sair fora daquilo e vir para a casa de Deus. E até a vida econômica e social do país foi alterada. A economia começou a ir para trás. Irmãos, isto aqui é avivamento espiritual. Deus vai, fechou. Mas por quê? Porque o pessoal está na igreja, o pessoal está vendo que Deus está melhor lá dentro, porque tem aqui dentro essa confusão, essa bebedeiras aqui. E por que coisa tremenda. Então eu fiquei impactado ao ver isso, porque o avivamento traz exatamente isso. Nós precisamos de um avivamento para as nossas igrejas. Precisamos de um avivamento para Elohim, precisamos de um avivamento para as igrejas da Trindade, precisamos de um avivamento para o nosso Brasil, para o nosso país. Precisamos de um avivamento dentro da nossa casa, irmãos. Dentro do nosso lar, precisamos de um avivamento espiritual. E aí, querido, o que aconteceu? Esse avivamento influenciou, incluindo o avivamento dos Estados Unidos e outros lugares. E esse avivamento ele é tido até hoje, é lembrado até hoje como um dos maiores avivamentos da história moderna. O avivamento do país de Gales. Dizem alguns historiadores, eu vi muito meu pai falando sobre esse avivamento que os bombeiros chegavam para apagar o fogo, chegavam, não tinha fogo não. Era o poder de Deus, chama mesmo o poder de Deus assim. Coisa assim tremenda que acontecia nas igrejas, quando eles olhavam, cadê o fogo? Não, era o fogo de Deus, do Pentecostes, da unção do Senhor descendo ali naquele lugar. Que coisa tremenda. E o quinto avivamento, irmãos, que mexeu e que nós herdamos esse avivamento, é o avivamento da Rua Azusa, que aconteceu lá nos Estados Unidos. Um marco espiritual tremendo naquele local. Esse momento ele trouxe na história dos movimentos espirituais, especialmente o movimento pentecostal, que ele ocorreu entre 1906 e 1915 em Los Angeles, na Rua Azul. O principal líder foi William J. Seiko, um pregador afro-americano. Eu levanto agora para ele, afro-americano. E nessa época, os Estados Unidos estavam vivendo um regime de segregação, onde existiam negros, os brancos não entravam. Como é que Deus trabalha de forma tão diferente, né? Havia um regime de segregação muito grande. Até hoje tem essa disputa lá, essa coisa horrível que acontece lá nos Estados Unidos. Deus agora levanta o William Seymour e ele começou a conduzir reuniões de oração numa pequena casa. Mas logo o grupo cresceu, tanto que eles precisaram alugar um antigo galpão em Jesus, na Rua Azul. Essas reuniões eram marcadas por uma atmosfera intensa de oração, adoração e manifestação do Espírito Santo, como falar em línguas, ou seja, glossolamento. Profecias e curas Deus fazia naquele lugar. Milagre extraordinário. As pessoas entravam enfermas e saíam curadas. As pessoas entravam e recebiam batismo com o Espírito Santo. E ali, irmãos, o movimento chamou a atenção pela diversidade dos participantes. Pessoas de diferentes raças e origens sociais se reuniram no tempo de segregação racial. Pessoas de diferentes raças. Pessoas que queriam saber se o outro era branco, preto, amarelo, roxo, queria saber. Deus está aqui, está junto. Isso é avivamento. Isso é poder de Deus.
E ali, queridos, o que aconteceu, a influência para mim foi tão grande, amados, que ela se espalhou rapidamente para os Estados Unidos e outros países. Inclusive, queridos, a Assembleia de Deus do Brasil, ela foi oriunda desse movimento espiritual. Em 1910, com dois missionários chamados Davi e Daniel Berg, vieram lá de fora. Eles eram suecos, mas eles estavam nos Estados Unidos, vieram nos Estados Unidos do Brasil. E foram para Belém do Pará, onde eles fundaram a primeira igreja pentecostal, chamada Igreja Filadélfia, que não era Assembleia de Deus, era Filadélfia. Depois se tornou Assembleia de Deus. Eles são cheios do Espírito Santo de Deus. Olha o que o governamento faz. Deus tinha falado na mente dele: você é um lugar chamado Pará. Belém, não sabia quem era Belém. Se Belém hoje é desconhecido do mundo todo, imagina naquela época, em 1910. E Deus agora fala para os irmãos para um lugar chamado Belém. Não sabia que Belém. Olharam no mapa e descobriram que Belém era do Brasil. Vieram para cá, sem dinheiro, sem condição nenhuma, sem suporte missionário, sem ninguém para bancar eles. Vieram. Ficaram sentados numa praça, num banco, ali em Belém do Pará. E eles vieram com as roupas grossas, que eram roupas de frio, sentindo muito frio, sentindo muito calor, porque quem morou já lá no norte do país sabe que Belém é muito quente, é um suador tremendo, muito forte o calor lá. E aí o pastor Batista chamou eles para ir para a casa dele. Eles ficaram lá, e ali Deus começou a usá-los e fundou ali a igreja Filadélfia na época, que hoje é a Assembleia do Brasil. Então, querido, esse movimento dos Estados Unidos é considerado o ponto de partida para o movimento pentecostal moderno. O impacto da Rua Azusa continua até hoje, com milhões de pessoas através do mundo, irmãos, que buscam o poder de Deus, a unção do Senhor, e que tem suas raízes neste movimento. E eu queria nessa noite falar um pouquinho, amados, sobre o avivamento dos tempos de Rei Jesus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 2 Reis, ou vamos abrir Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 34. Versículo 14 em diante. 2 Crônicas 34, 14 em diante. Que diz assim: quando recolheu a prata que tinha sido trazendo para o templo do Senhor, o sacerdote Uquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dado por meio de Moisés. E Uquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e o entregou a Safã. Então Safã levou o livro do rei e lhe informou: teus servos estão fazendo tudo o que foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e a confiaram aos provisores dos trabalhadores. E acrescentou: o sacerdote Uquias entregou um livro e Safã leu os trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes e deu as ordens a Uquias, a Aicã, filho de Safã, e a Abdon, filho de Mica, ao secretário Safã, ao auxiliar real Azarias: vão consultar o Senhor por mim pelos remanescentes de Israel e de Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram a palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito neste livro. E Uquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Uda, mulher de Saul, filho de Tocate e neto de Arares, o responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro novo de Jerusalém. Uda lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: diga ao homem que nos enviou a mim, assim diz o Senhor, eu vou trazer uma desgraça sobre este local e sobre os habitantes, todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá, porque me abandonaram e queimaram incenso aos meus deuses, provocaram minha ira do meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra eles, contra este lugar, e não será apagada. Digam ao rei de Judá
que os enviou para consultar o Senhor. Assim que o Senhor Deus de Israel, aceita as palavras que você ouviu, já que seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu que ele falou contra este lugar e contra os habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu reunirei os antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão desgraça, que trarei sobre os lugares, sobre os seus habitantes. Então ele levará a resposta de Josias, em face disso retomou com toda a autoridade de Judá de Jerusalém. Depois subiu o templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas, todo o povo, os mais simples, os mais importantes, para todos os reis, leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que haviam sido encontradas no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus testemunhos, aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. Depois fez com que todo Jerusalém e Benjamim se comprometesse com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos antepassados. O que Josias fez agora, irmãos? Josias retirou todos os ídolos detestados e todo o território dos israelitas e obrigou todos que estavam em Israel a servirem ao Senhor, o seu Deus. E quando ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. O avivamento do tempo do rei Josias é um dos momentos mais marcantes da renovação espiritual registrada na Bíblia. Especificamente, você vai ver esse avivamento de 2 Reis e 2 Crônicas. Um avivamento espiritual que se deu quando Ilquias, aqui nome de Deus, encontrou lá no meio da onde dos escombros, dos entulhos, a palavra de Deus. Me chama muita atenção essa palavra, Deus. Todas as vezes que nós relegamos a palavra de Deus aos entulhos, aos escombros, jogamos ela assim como se fosse alguma coisa que não vale nada, botamos assim. O Espírito Santo de Deus, ele foge e ele vai embora e o povo começa a obedecer. Josias era rei de Judá. Ele reinou aproximadamente no período de 640 a 609 a.C. Sua história, irmãos, é um exemplo poderoso de como um líder piedoso pode trazer uma nação de volta ao culto verdadeiro a Deus. O contexto histórico de Josias, ele tornou-se rei de Judá, sabe quantos anos? 8 anos de idade. Pegou a criança que deu de idade? A menina tem 10. 8 anos de idade, e se tornou rei ali de Judá. Numa época em que o rei está profundamente mergulhado na idolatria, na corrupção moral, e a herança dos reinados, especificamente do seu avô, Manassés, foi péssimo rei. Manassés foi tão terrível que ele mandava partir as mulheres grávidas a obedecer, arrancar o filho assim, com ela viva assim. Tão ruim que ele foi. Esse homem sofreu tanto Manassés, que a Bíblia diz que quando ele estava no cativeiro, ele foi levado por os aguilhões no nariz dele, puxado pelo nariz, e ali a Bíblia diz que ele sofreu tanto, mas sofreu tanto que ele pediu perdão a Deus dos seus pecados, e Deus ainda o salvou. Como é que pode, Deus? Deus mostrou sua grande misericórdia sobre a vida de Manassés. E o seu avô Manassés e seu pai Amon também foram do rei terrível. Então, queridos, quando Josias assumiu o reinado com 8 anos de idade, ele estava pegando uma situação totalmente horrível ali naquele país, quando ele estava em Judá. E esses reis, ambos eles, tinham promovido culto à falta de Deus, construindo altares pagãos e levando o povo a se afastar do Deus de Israel. E agora, queridos, o que acontece? O início do avivamento. O reinado começou no ano 18º do reinado de Josias, cerca de 622
antes de Cristo, quando ele tinha aproximadamente 26 anos de idade. Olha só, irmão, ele tinha 8 anos quando começou a reinar, e quando ele estava com 26 anos de idade, foi achado o livro da lei, e ele então começou a reunir o povo. Ele falou: olha, nós estamos fazendo tudo errado, nós estamos totalmente errados, nós estamos errados, porque o livro da lei está falando que nós temos que fazer isso, assim, 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 e nós estamos totalmente errados. Então, uma coisa que eu já começo a observar, o que é que faz, que traz o avivamento, é quando nós começamos a verificar o que Deus tem para nós na sua palavra. Amém? Glória a Deus. É isso aqui, a palavra do Senhor. E o que aconteceu ali? Durante os reparos, naquele tempo, o sacerdote aqui, como já li aqui, ele encontrou o livro da lei, que provavelmente era uma cópia do livro de Deuteronômio, esse livro da lei. E era uma compilação do livro de Moisés. Quando ele foi lido para Josias, ele rasgou suas vestes, sinal de arrependimento, reconhecendo quanto o povo havia se afastado das leis do Senhor. Eu quero te perguntar nessa noite: será que nós temos reconhecido como nós estamos afastados da lei do Senhor? Será, irmãos, que nós fazemos essa reflexão aqui hoje? Como nós estamos afastados da lei do Senhor? Como nós temos se afastado daquilo que Deus quer? Quanto tempo nós temos gasto, muitas vezes, nesse bichinho aqui, irmãos, olha, e na televisão? Quanto tempo nós temos gasto em coisas e conversas que não valem nada? Quanto tempo nós temos gasto, irmãos, em fofoquinha, em disse-me-disse, em contendas bobas, em coisas que não vão levar a nada, em coisas que não vão trazer nada? Quando Josias olhou, irmãos, ele se arrependeu e rasgou, por toda vez que um judeu ele rasgava suas vestes e ele jogava cinza em suas cabeças, também era como um sinal de arrependimento diante do Senhor. Irmãos, todas as vezes que nós nos arrependemos do Senhor, o Senhor trará um avivamento sobre nossas vidas. Aleluia! Sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja. E ali, amados, então Josias viu que estava errado longe do Senhor, e ele agora começa a fazer a reforma do templo, depois de ouvir a lei e ouvir o que Deus está falando. Aí Josias agora começa a tomar algumas medidas drásticas para o povo voltar ao culto verdadeiro. E muitas vezes, para voltar ao culto verdadeiro, dói. Muitas vezes, para voltar aos cultos verdadeiros, irmãos, é aqueles cultos que a gente frequentava antigamente, que o profeta diz: eu quero conserto. Eis que eu quero conserto dentro do povo. Hoje nós não ouvimos mais isso nas igrejas. Pastor, infelizmente, não ouvimos mais isso. Eu quero conserto. E Deus falou: conserta. E realmente Deus se consertava. E eu sou obedecia. Quando o profeta estava usado por Deus, nesse aspecto, ele falou: conserta. Por que foi consertar, Senhor? Porque você está vendo site pornográfico. Por que foi consertar, Senhor? Porque você está cobiçando a mulher do próximo. Por que foi consertar, Senhor? Porque você está falando mal do meu ungido, está falando mal dos meus profetas, está falando mal da minha igreja. E por fim à frente, irmãos, se ajoelhava. Deus descia sua glória, seu poder no meio da igreja. Quem pode dizer amém? Aleluia. Os enfermos eram curados. Batido com o Espírito Santo, descido dentro da igreja de forma abundante. Dons espirituais eram derramados dentro da igreja de forma abundante também. Então, querido, o que eu vejo aqui, amado, não existe avivamento se não tiver conserto diante de Deus. Nos nossos relacionamentos em casa, com os nossos parentes, com os nossos vizinhos. Muitas vezes queremos que Deus fale no nosso meio, que Deus nos visite, se nós nem falamos com o nosso vizinho, se nós nem falamos com o nosso parente, estamos de cara virada. Muitas vezes queremos que Deus fale no nosso coração, se nós estamos mágoas de alguém dentro da igreja, se nós estamos magoados com alguém, falamos de alguém, irmão, como é que Deus vai avivar a sua obra se nós não nos consertamos diante do Senhor? E a Bíblia diz, queridos, primeira coisa que Josias fez, ele tomou algumas medidas drásticas. E às vezes, quando para ver o família, tem que tomar algumas medidas drásticas diante de Deus. Até mesmo nossa vida espiritual. Deixamos de comer um pouquinho, jejuarmos, né? Deixamos um pouquinho o celular de lado, a internet de lado, deixamos um pouquinho a televisão de lado, termos um momento a sós com Deus mais intenso, um momento a sós com o Senhor,
de muito mais qualidade com o Senhor. Isso é importante para que Deus venha falar no nosso coração, mas Deus venha mudar nossas vidas, irmãos. Não existe avivamento, amados, se não jogarmos fora aquilo que nos afasta de Deus. Repita comigo essa noite. Repita comigo isso, irmãos. Não existe avivamento se não jogarmos fora aquilo que nos afasta de Deus. Fica observando do lado aí agora, viu, irmão? Fala, se você não jogar fora aquilo que te afasta de Deus, não tem avivamento. Não tem avivamento. Não existe, irmãos. Tudo tem um preço a pagar. Não é verdade? Tem preço a pagar. Falei do pastor Águia, ele está aí, é o preço que ele está pagando. Né? Ele fica bonitão depois, o garotão correndo para baixo, trabalhando, qual é o preço? Não é verdade? Tudo tem um preço. O preço do avivamento, irmãos, nós temos que jogar fora aquilo que nos afasta de Deus. Tudo que te afasta de Deus não é de Deus. Não é de Deus. Eu falo aqui na igreja, vamos jejuar, irmão. Eu não vou nem perguntar como jejuar essa semana, que é semana de jejum e oração na nossa igreja, né, irmão? Semana de sexta, semana de oração. Não vou perguntar para ninguém ficar constrangido aí. Mas talvez muitos não tenham jejuado. Talvez muitos não tenham jejuado. Aí não, pastor, tem que jejuar mesmo, tem que jejuar. Não, as irmãs do bloco, do grupo de oração, tem que jejuar mesmo. As irmãs têm que jejuar. Não, o ministério tem que jejuar. E você, jejua? E o preço que você está pagando, irmãos? Hein, querido? É a pergunta que nós fazemos diante do Senhor. E Josias agora começou a fazer o quê? Navalha da carne. Deus tem que ser glorificado aqui em Judá. Deus não vai ficar no cantinho da parede lá, largadinho. Não vai ficar mais nos escombros, como estava o livro da lei. E agora ele começa a fazer o quê, irmãos? Ele começa agora, a primeira coisa que ele fez, purificação do templo. Josias ordenou, olha só como é que Deus fala através dessa palavra. Josias ordenou que todos os objetos de culto pagãos fossem removidos do templo. Ele destruiu altares e ídolos que haviam sido erguidos em Jerusalém e em todo o reino de Judá. Sabe o que é isso, irmão? Você vai olhar lá na tua casa, aquilo que faz ligação entre você e alguma coisa errada. E vai sair daqui hoje à noite e vai jogar fora em nome de Jesus. Mas pastor, que tem que ficar? Olha que eu vou te revelar. Eu já aconteci uma vez, acho que alguns irmãos se lembram, outros não. Eu fui no Ouro Preto. Eu fiquei encantado com uma pirâmide de Jesus. Olha essa coisa. E eu comprei aquela pirâmide. E eu levei para casa, a pirâmide estava lá no meu escritório lá em cima. E um dia, eu vendo uma ministração, aliás, um dia eu estava lá em BH, em Belo Horizonte, no seminário da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, muito bom. E uma das palestras falava sobre objetos que nós temos consagrados dentro da nossa casa. E o pastor falava assim, pastor Magino, um dos alunos falava assim, olha, Deus vai te revelar quando você chegar em casa. Sim, Deus vai te revelar quando você chegar em casa. Eu não tem nada na minha casa que faz ligação. Como quando eu cheguei em casa, aquela unção, aquela atmosfera do poder de Deus, quando eu olhei, sentei na minha mesa lá, olhei aquela pirâmide, na minha mesa. Aí Deus falou assim, quebra isso. Eu só fazia ligação. Peguei, fui lá fora para tentar. Peguei uma bela, peguei lá uma marreta, meti na cabeça dele, pá, quebrei, joguei fora. Aquilo era um obstáculo na minha vida para receber de Deus. Aquilo era uma ligação. Muitas vezes, querido, nessa noite você vai chegar em casa e ver alguma coisa que está te ligando lá, que está impedindo a unção de descer sobre a tua vida. Hoje eu estava dizendo, eu não faço, eu nem sabia dessa mensagem. Essa mensagem eu preparei há muito tempo já, nem sabia. É de Deus, Deus está te usando aí hoje no gabinete, quando conversando sobre isso. Experiência que ela tem, depois vamos conversa com ela, também com relação a isso aqui. Coisas que estavam guardadas lá dentro de casa. E eu olhei e falei, Senhor, o que é isso? Vou quebrar, quebrei. E outras coisas também que fazer ligações. Às vezes vai fazer um passeio, né, para algum lugar, e ali no lugar assim, você corta aquilo ali, e pega aquilo e traz dentro de casa. Cuidado, cuidado.
que aquilo ali pode ser uma ligação entre você e o reino das trevas. E Josias agora fala assim: olha, a primeira coisa que vamos fazer, nós vamos remover tudo aquilo que é culto pagão, vamos tirar do templo e destruir os altares e ídolos que haviam sido erguidos em Jerusalém em todo lugar. E é o segundo ponto que ele fala: vamos destruir os lugares altos. O que eram lugares altos, irmão? Eram lugares onde existiam, eles erguiam imagens ali para outros deuses. Nós vemos muito isso nessa novela da Record aí, né? Ele mostrando que mais outros deuses que não eram o Deus verdadeiro, que não era o Deus que nós cultuamos. E ali ele fala: agora faz o seguinte, nós vamos destruir esses lugares altos. Josias não apenas purificou Jerusalém, mas também foi a outras partes de Judá, e até mesmo no antigo território do reino de Israel, que é Samaria, onde ele destruiu altares pagãos e lugares de adoração e idolatria. Irmãos, a limpeza precisou ser feita, né, irmãos? Deus está falando: eu estou gostando de ver. Tiraram a idolatria, tiraram os lugares altos e começou a purificar, começou a ver, a olhar. E Deus começou a gostar dela. E agora o que Josias faz, irmão? Josias agora restabelece a Páscoa. O povo está perdido, irmão. Nem a Páscoa morava mais. Nem a Páscoa morava mais. Como nós somos perdidos, irmãos? Muita gente até desaprendeu de jejuar na igreja. Muita gente até, irmão, desaprendeu de orar de joelho dentro da igreja. Muita gente até, irmão, desaprendeu de orar na hora do almoço. Na hora do almoço, como eu estava com um rapaz conversando, ele estava almoçando no salão. Aí eu baixei a cabeça, orei, e falei assim: não ora não, não ora não. Que isso? Tem que dar graças a Deus pelo que Deus te dá. Reúne você, sua família, dá as mãos e ora, agradece ao Senhor. Desaprendeu, irmãos. Pessoas que desaprendem dos hábitos. É como antigamente um garoto saía de casa, ele falava assim: benção pai, benção mãe, Deus te abençoe. Hoje ninguém faz mais isso. Desaprendeu. Então, irmãos, muitos de nós precisamos reaprender alguns hábitos que o Senhor colocou em nossas vidas lá nos primórdios, lá atrás, para que nós possamos de novo receber a bênção do Senhor. E Josias agora, irmão, reinstituiu a celebração da Páscoa, que havia sido evidenciada por muitos anos. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 35, essa foi uma das maiores celebrações da Páscoa desde o dia dos Juízes, o que demonstrava o retorno do povo à obediência e à lei de Deus. Olha que coisa! Há muitos anos aquele povo não comemorava a Páscoa. Há muitos anos aquele povo não se lembrava daquilo que Deus fez com eles lá atrás. Irmãos, se nós não nos lembrarmos daquilo que Deus fez conosco, como é que nós vamos ter fé para viver no dia atual? Nós temos que nos lembrar, irmãos, e erguer. Por que sabe, os homens de Deus erguiam ali, né, altares, né? Quando eles atravessavam o Rio Jordão ali, o que eles fizeram? Ergueram 12 pedras ali no Rio Jordão. Não é verdade? Por que, irmãos? Que as pessoas erguiam altares? Porque o altar era o símbolo que se lembrava da misericórdia de Deus, da mão de Deus nas pessoas. Você tem que se lembrar sim do que Deus fez no seu passado. Você tem que se lembrar sim de onde você veio. Não você ficar se regozijando, não você ficar se alegrando, para você dizer: glória a Deus, que Deus me libertou. Eu não vivo mais naquele passado que eu vivia, eu não tenho mais aquilo que eu tinha. Deus me libertou. Deus quer que você erga altares para Ele, para você se lembrar do seu passado. Glória a Deus. E ali Josias instituiu a Páscoa, a celebração da Páscoa. E o seu avô Manassés havia acabado, terminado, seu bisavô Manassés, e o rei Amon também havia também destituído tudo isso. Deus fala: não, é necessário que você institua e volte Páscoa para celebrar de novo. E aí, queridos, agora o que ele fala? Outra coisa importante, mais uma coisa importante que mexeu com o povo: eliminação dos feiticeiros e adivinhos. Parece que eu estou vendo, pastor, aquele movimento em Israel, aquela coisa. Não, como é que pode ter isso? Reforma. Está parecendo até os presidentes que assumem o poder do país, né? No meu primeiro dia, já perder,
Vamos bloquear a carreira de poupança. Todo fica maluco, o Paulo fez, né? Vamos fazer aquilo outro, vamos congelar os preços. Só que muitas coisas não funcionaram, né? Mas Josias fez exatamente isso. Ele disse: não, agora se nós quisermos que Deus opere a nossa nação, nós temos que tomar algumas medidas duras, para o Senhor abençoar aquela nação. E agora ele fala: vamos eliminar os feiticeiros aqui. Olha que coisa dura, irmãos. E a Bíblia diz que Josias proibiu todas as práticas ocultas, e os adivinhos do rei esforçando-se para eliminar todas as influências que afastavam o povo de Deus. Não, isso aqui é influência? Vai te afastar de Deus? Não quero que te. Isso aqui vai trazer uma situação difícil aí no meio do povo? Vai afastar a unção do Senhor? Vai afastar a glória de Deus? Vai fazer com que o povo se esfrie? Tira. E Josias então tomou atitudes drásticas para que Deus fizesse algo com ele. Então, amado, o impacto do avivamento dessa época trouxe uma renovação espiritual significativa para o povo de Judá. E a glória das pessoas reage. É como aquela plantinha que está seca. Aí você vai lá, poda ela, está seca. Você vai lá com o melhor adubo e aduba ela. Está seca. Você vai lá, vai adubar ela todo dia, jogar ela todo dia. Daqui a pouco você vai ver que os brotos começam a brotar, a nascer. Eu tive uma visão aqui um dia desse. Eu vi um ramo aqui nessa igreja, como se fosse aqueles brotinhos pequenininhos brotando assim. Deus me dando uma revelação, um brotinho pequenininho brotando, né? Como se fosse brotando pequenininho. Por quê, irmão? Deus está renovando a nossa igreja. Aleluia. Você crê, amém, irmãos? Deus está renovando a gente nova. Que muitas vezes tem gente que está no meio da obra, irmão. Está igual um trem velho que não anda. Às vezes isso, está igual um carro velho que está atrapalhando o trânsito. E às vezes é necessário Deus tirar. É necessário Deus fazer sair, irmão, para a obra fluir. Meu irmão, é isso que Deus faz com a gente, é isso que Deus mostra para a gente, renova. É isso que Deus faz. Então, o avivamento estava ali, querido. Ali, a renovação espiritual para aquele rei de Judá foi tremenda. E eu quero destacar aqui para vocês agora, amados, o que Deus fez através da família, que as horas foram. O avivamento, irmãos, ele traz uma lição espiritual para nós, que eu quero mostrar para vocês. Primeira coisa que o avivamento leva, ele leva uma renovação da fé. Primeira coisa que o avivamento traz na igreja, uma renovação da fé. A fé, ela é renovada, ela é restaurada. Significa que crentes que experimentaram um fervor e entusiasmo em seu relacionamento com Deus, sentindo mais proximidade e intimidade com Deus. As pessoas começam a sentir mais intimidade e mais proximidade com o Senhor. Em segundo lugar, querido, há uma profunda convicção de pecados. No avivamento, as pessoas se tornam mais conscientes de suas falhas e pecados, levando-os ao arrependimento genuíno e a busca pela santidade. Você quer ver, irmãos, quando as pessoas estão avivadas? Há um temor do Senhor. Busca a Deus. Coisas para isso. Pecado. Eu não gosto disso. O Espírito Santo começa a falar mais na nossa mente. O Espírito Santo começa a nos visitar de forma mais forte. Isso aconteceu, né, José? Outra vantagem, querido, é a transformação de vidas. O movimento não só toca o coração das pessoas, mas também muda seus comportamentos, levando uma vida de acordo com os princípios bíblicos. Toda vez que tem família, as pessoas vão andar de acordo com os princípios bíblicos pautados na palavra do Senhor. Além disso, amados, o avivamento resulta em um momento de amor e da unidade entre os crentes. O avivamento traz também o amor entre os crentes, traz a unidade no meio da igreja. Isso é importante. E há uma maior disposição para perdoar. Quando a igreja está avivada, há uma maior disposição para que haja perdão. Uns ajudam os outros a trabalhar junto pelo reino de Deus. Por fim, o avivamento também impulsiona a evangelização. Amados, quando estão cheios de Espírito Santo, renovados em sua fé,
Ele sente uma urgência maior de compartilhar o Evangelho com os outros. O Evangelho faz tudo isso aqui. Eu fiz aqui agora, desde o início, vindo com o Martinho Lutero. Depois do Martinho Lutero, foi um grande evangélico que vieram com o grande evangélico dos Estados Unidos, através da Inglaterra, através de John Edwards. E vim. Depois do avivamento dos Países de Gales, através de um garoto de 13 anos de idade, que deu 100 homens para Deus. As pessoas se convertiam, os bares e restaurantes, os clubes da vida eram fechados, porque a unção de Deus descia, e as pessoas preferiram estar nas igrejas. Depois eu falei sobre o avivamento que houve nos Estados Unidos, ali na Rua Azusa. O avivamento que quebrou praticamente todas as discriminações com relação a negros e brancos. O movimento faz isso, traz a unidade. E agora, irmãos, eu vim aqui e falei para vocês sobre o momento religioso. Queremos ver nossa igreja ou não, irmãos? Queremos desafio para o nosso igreja. Queremos voltar ao nosso encontro de pacto, onde vidas eram restauradas. Queremos voltar, irmãos, a ver o poder de Deus sobre esta igreja, a unção de Deus, o movimento espiritual, de vidas se convertendo, vidas sendo batizadas no Espírito Santo, vidas descendo das águas, sendo libertas pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Isso não depende só do pastor Jefferson, depende de nós e todos nós aqui, queridos. Pagamos um preço, nos sacrificamos diante de Deus. Chegamos em casa hoje e olhamos o que nos prendendo. É a televisão, é a internet, é algum site, é alguma coisa que está dentro da minha casa guardada. O que está me prendendo? Que Deus tem falado conosco nesta noite, amado. Deus tem falado conosco durante todas essa semana. 2 semanas já falando, nós precisamos buscar um avivamento espiritual para nossas vidas. Aleluia. Precisamos, custe buscar. Sabe onde começa o avivamento, irmão? Dentro do seu quarto. Irmãos, eu morei num país quando eu tinha, se eu não tivesse batizado aqui no Brasil, eu estava perdido. Estados Unidos da América, eu fui para lá, eu tinha 12 anos de idade, 13 anos de idade. O país frio espiritualmente. A minha irmã está aí, sabe disso. O país frio espiritualmente. Pensa no país frio. Eu estou falando de espiritual, tá? Também é frio também na área climática também. Frio. Mas eu saí do Brasil, um avivado pelo poder de Deus, estava discussando e evangelizando, subindo a monte, orando, tal, aquela coisa toda, os seres de Deus. E Deus me leva para um país frio. Quando chegava na igreja, irmãos, o culto era mais frio do que a própria geladeira. Sabe onde era o fogo, irmãos? Que acendia? Dentro do meu quarto. Eu e Deus. 13 anos de idade, 14, 15 anos. Tantas chamadas para me prostituir, para usar drogas nas escolas. Tão frio estava o país naquela época, não importa a frio da escola, era membro da igreja, a Assembleia de Deus lá, onde a gente frequentava. Tão frio estava o país, espiritualmente. Eu não esperava isso. O culto avivado da minha igreja. Eu fazia Deus e família, dentro do meu quarto, orando, buscando o Senhor. Muitas vezes eu me levantava ali, chão estava cheio, com bolsa de lágrimas, junto com o catarro ali, né? Ali, chorando ali, falando com Deus ali, e Deus me visitando. Naquele lugar, frio. Muitas vezes nós esperamos, irmãos, provamento. Eu quero um culto poderoso, maravilhoso. O que você fez para ser poderoso e maravilhoso? Eu quero um louvor que arrebente, olha, que destrua assim, sai esse teto aqui, voa. O que você fez para um louvor maravilhoso? Qual o preço que você pagou durante a semana? Quantas vezes você já jogou durante a semana para Deus operar no domingo, está sério? Para Deus usar os pastores aqui em cima? Não é fácil não subir aqui em cima, irmãos. Trazer uma mensagem renovada, uma mensagem de Deus. Não é fácil. Então, querido, eu quero dizer hoje, o evangelismo começa dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa. Você recebe isso, amém? É o seu sós com Deus.
É o seu momento lá com o Senhor. É onde Deus vai te dar uma palavra profética. É onde Deus vai declarar sobre a vida do seu esposo, sobre a vida da sua família. É onde Deus vai declarar sobre o seu vizinho. É onde Deus vai profetizar na sua vida uma cura lá do seu lado, na sua casa. Ali começa a vida espiritual. Por que, querido? Porque você já fez ali na sua casa a limpeza que o Espírito Santo mandou você fazer. Aleluia. Hoje, nós falamos muito isso. As igrejas estão cheias de degustadores de sermões. Quem que é degustador de sermão? Oh, sermão maravilhoso. Olha como é que Deus, o pastor está inspirado. O pastor está inspirado, não adianta só. Ele, se Deus vai orar, ele busca. A igreja precisa ter sua parte. A igreja precisa pagar o preço para ter um avivamento espiritual. Nós precisamos ter o nosso momento com Deus. Aqui nós vemos que o rei Josias, ele fez toda a limpeza espiritual aqui no país, para que Deus trouxesse um grande família sobre aquela nação. O basicão, o pastor, o homem de Deus, ele faz. Agora, a coisa individual são os dons de Deus. Amém, irmão? Vamos ficar de pé, em nome do Senhor Jesus. Eu quero nessa noite que você, vamos celebrar a ceia. Eu quero nessa noite que você feche os olhos, agora em nome de Jesus.